Como é bom saber que Deus não está distante lá no céu, sem se importar comigo, sem se importar com você. Pelo contrário, Ele se importa muito comigo, se importa muito com cada um de nós. Mais ou menos 2000 anos, os anjos apareceram, dizendo que na cidade de Davi, lá em Belém, nascia o Salvador, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Essa era a boa notícia, e essa continua sendo a boa notícia, que Jesus Cristo nasceu, por minha causa e por sua causa. E essa noite nós vamos estar ouvindo, mais uma vez, aquilo que os anjos falaram, através do presbítero Ulisses Santos, que estará nos trazendo a mensagem dos altos céus para os nossos corações. Presbítero. Amém, queridos. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor, aquele que nós temos o privilégio de podermos chegar diante dele por tua misericórdia, glorificá-lo e bendizê-lo. O Deus que, por tua misericórdia, veio a nós em forma de homem para transformar as nossas vidas, restabelecer o caminho de volta ao Pai. E nessa data, nesse momento, nesse tempo em que nós fazemos referência ao nascimento de Cristo Jesus, fazemos referência a isso, nós lembramos ou colocamos a nossa cabeça, no nosso coração, e não podemos nos esquecer que a verdadeira transformação da nossa vida é quando Ele literalmente nasce em nosso coração. E nós podemos ver todo o seu poder, toda a sua glória e majestade transformadora em nossas vidas. Por isso eu queria te convidar, pensando nisso, a ler comigo um trecho que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Marcos, em seu capítulo 5. Queridos, o Evangelho de Marcos, ele faz parte de um grupo de evangelhos. Nós temos 4 evangelhos e Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos, porque na verdade eles são livros que contam literalmente a história de Jesus. Mas eles contam um pouco, uma versão diferente, no sentido de uma ótica diferente, porque eles foram escritos para pessoas diferentes, para grupos de pessoas diferentes. Em particular, o livro de Marcos, ele é o evangelho mais curto. O livro de Marcos, ele foi provavelmente, a escrita dele foi orientada por Pedro, e ele tinha o endereço de ser levado para os cristãos que faziam parte da igreja de Roma. Agora eu queria que você pensasse comigo. Roma era a capital do Império Romano, onde nós tínhamos a figura do imperador, que era visto como uma espécie de divindade na terra também, o Augusto. Por isso era colocado para aquelas pessoas ali, para os súditos de Roma, que o poder da vida e da morte verdadeiramente estava nas mãos do império e, consequentemente, nas mãos do imperador. O livro de Marcos, então, ele é escrito mais curto, mais direto, e apresenta Jesus como o Deus presente todo-poderoso. O livro de Marcos está recheado de passagens onde Jesus vai se mostrar o Senhor todo-poderoso, que cura, que restaura, que dá vida. No começo do livro dele, nós vamos perceber, depois você pode dar uma olhada na sua casa, onde você está nos ouvindo, você dê uma olhada no começo do livro dele, os primeiros capítulos, a gente vai ver o reconhecimento de todos aqueles, do próprio Deus, dos demônios, a respeito do poder de quem era Jesus. Então esse era o intuito do livro de Marcos, mostrar Jesus como esse Deus todo-poderoso, mostrando para aqueles irmãos, para aquelas pessoas, que o poder não estava nas mãos do imperador, o poder estava nas mãos de Jesus, o Deus encarnado. Pensando nisso, queridos, eu quero que você acompanhe comigo uma leitura, ela é relativamente extensa, mas eu queria que você me acompanhasse, porque são 2 histórias muito conhecidas que se entrelaçam no texto, mas que nos ensinam muito. E eu queria, nessa noite, onde nós, mais uma vez citando, fazemos referência a Jesus Cristo, ao nascimento de Jesus, esse Deus transformador, esse Deus da forma que o próprio Pedro quis passar para os irmãos em Roma, a partir do livro de Marcos, esse poder transformador, nós vamos tirar 3 lições no capítulo 5, no texto que nós vamos ler, que são fundamentais para as nossas vidas.
para nós começarmos a ver e como nós devemos nos portar, como nós devemos enxergar esse Deus restaurador, transformador e todo-poderoso que é o Cristo Jesus. Eu gostaria então que você me acompanhasse no Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera nas mãos de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhes os seus discípulos: vês a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que planteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai, a mãe da criança e os que vinham com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Até o 42. Vamos orar mais uma vez. Deus, tua palavra foi lida e por si só é bênção em nossas vidas, porque traz a tua revelação. Nós clamamos pela tua misericórdia, para que o Senhor continue a se revelar através da exposição da tua palavra, não só para as pessoas que aqui ouvem, mas as pessoas que nos assistem também, para a honra e glória do Senhor mesmo. E que essa transformação, toda essa experiência vivida por essas pessoas retratadas nesse texto, ela possa ser repetida para a honra e glória do Senhor na vida daqueles que nos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu falei com vocês, nós vamos tirar daqui 3 lições para aprendermos aqui a respeito de Jesus, de como nós devemos olhar a Jesus e nos achegar a Ele. Eu queria que você pensasse comigo nesse cidadão, Jairo, esse chefe da sinagoga. A sinagoga, ela era uma espécie de igreja, como podemos chamar assim, como nem todos podiam ir a Jerusalém, então foi permitida a construção de sinagogas em regiões mais afastadas, para aqueles judeus que não iam a Jerusalém pudessem também ir à sinagoga. O grande detalhe é que nós vivemos aqui, esse povo vivia aqui, num tipo de sistema que nós chamamos de teocrático, onde a sociedade é governada por Deus. Por Deus. Por isso a autoridade eclesiástica, a autoridade nas mãos de Deus, também era uma autoridade social e política para eles. Quando nós vemos no texto falando que Jairo era o principal da sinagoga, ele era a pessoa responsável pela sinagoga, entenda que ele não era só simplesmente um homem religioso, ele era um homem que trazia consigo um poder político, uma influência muito grande.
Ele era uma pessoa reconhecidamente por todos ali, a gente poderia chamar de uma alta patente. O que acontece é que esse homem chega diante de Jesus para lhe fazer um pedido. Mas é importante nós percebermos que esse homem, com todo o poder, com todo o recurso que tinha, ele tinha ali um problema que estava machucando e doendo demais no profundo do seu coração, que era a saúde da sua filha. Olha, você que nos ouve em casa, sabe que, você que tem filhos, você sabe que nada nos dói, nada nos machuca mais do que um problema com os nossos filhos. Quantas e quantas vezes você já não viu seu filho em casa, numa cama, num leito de hospital, passando por dificuldade, e quantas vezes você já não chegou do lado dessa cama ou diante de Deus e falou: Senhor, passa essa doença para mim, deixa a dor comigo, mas livra ele. Aí dá para você entender como é que estava o coração de Jairo. Uma menina nova, uma adolescente, filha dele, sofrendo às portas da morte. Meu querido, preste atenção no que esse homem faz. E quem é esse homem? O todo-poderoso Jairo, o todo influente Jairo, o líder político e religioso Jairo, ele desce do pedestal dele, desce de todo o status que ele tinha naquele momento, para chegar diante de Jesus e falar: Senhor, a minha filha está à morte, mas eu sei que se o Senhor for lá e impor as mãos sobre ela, ela vai ser curada. Entenda que nesse trecho nós temos a primeira lição que nós devemos colocar na nossa vida quando nós nos dirigimos ao Senhor, nos colocamos diante de Cristo. Nós devemos nos colocar diante dele, entendendo que somos limitados, queridos. Nós devemos nos colocar diante de Cristo Jesus, nos humilhando diante dele. Porque o que esse homem fez foi descer do patamar de todos os status que ele tinha, humanos que ele tinha, para se colocar e falar: eu não consigo resolver os meus problemas, eu não consigo dar cabo daquilo que me corrói o coração, mas eu sei quem pode. Senhor, eu sei que se o Senhor for lá e impor as mãos sobre ela, ela vai ficar curada. É a primeira lição que nós devemos fazer diante de Cristo. Você que está na sua casa nos ouvindo, e pode, até determinado ponto, se identificar com Jairo no sentido de um problema que corrói o seu coração e que dói o seu coração. Querido, se achegue diante de Cristo, entendendo que o poder é dele, que a majestade é dele, que a glória e a honra são dele, e o poder é dele, e que você tenha um momento na sua vida que você não consegue fazer nada, e daí é a hora de você se dobrar diante dele, esquecendo quem você é, esquecendo aquilo que você pode fazer nesse mundo, todo o dinheiro ou toda a condição que você tem nesse mundo, e se colocar diante dele como ele sendo Deus do poder, e você é aquele que reconhece nele o Senhor Todo-Poderoso. Essa é a primeira lição que nós temos que aprender. Porque às vezes nós temos os nossos problemas, nos colocamos diante de Deus e falamos: Senhor, eu tenho esse problema, eu queria muito, meu coração deseja muito que o Senhor interceda por isso e resolva isso, mas não conseguimos colocar os nossos problemas verdadeiramente aos pés de Cristo. Porque ao mesmo tempo em que pedimos a Ele que venha ao nosso auxílio, nós não conseguimos deixar de confiar nas nossas forças, na nossa capacidade, naquilo que nós entendemos poder fazer. Jairo desceu desse patamar. Jairo desceu do patamar do homem e foi para o patamar do servo de Deus, daquele que reconhece que o poder está no Senhor e não nele. É a primeira lição que nós aprendemos com Jairo aqui. Mas aí a história continua a dizer que Jairo, quando Jesus fala: eu vou lá, o versículo 24 do texto que nós lemos fala justamente: Jesus foi com ele. Tenta imaginar a alegria do coração de Jairo. Minha filha está à beira da morte, eu sei que o Senhor pode curar. Eu não estou confiando em mim, porque eu sei que por mais que eu tenha poder, eu não resolvo isso. É o Senhor, meu Pai, o Senhor que pode dar jeito. E Jesus volta para ele e diz o seguinte: eu vou lá. Você consegue imaginar a alegria do coração de Jairo ao ouvir essas palavras? O sossego, o conforto, a calma que vem ali a partir daí. Então, só que acontece uma coisa. A narrativa do texto aqui de Marcos, ele coloca uma outra história no meio da história de Jairo.
A palavra diz que quando Jesus vai para a casa de Jairo, a multidão apertando, né? Muita gente em volta de Jesus, e quando ele vai para a casa de Jairo ali para poder ver a menina, eis que aparece uma mulher que toca nas vestes de Jesus e Jesus para. Agora tenta imaginar Jairo do lado de Jesus, todo mundo, o Senhor vai na minha casa, vai curar a minha filha, meus problemas estão resolvidos, meus problemas estão se resolvendo, e de repente quando ele vai, Jesus parou. O que foi, Senhor? Por que o Senhor parou? O que aconteceu, Deus? O texto está narrando aqui e já não cita mais Jairo.